Fala, gente. Nosso ponto agora principal é trabalhar a parte de Roma Antiga. Como eu tinha falado na aula anterior, a Grécia era uma grande civilização e ela termina principalmente com as suas duas cidades mais fortes, batendo, colidindo e enfraquecendo, né, permitindo invasão com queda da produção, com queda a queda da atividade de guerra em si. Então tudo isso contribuiu para o seu fim, e aí você tem a Macedônia e depois o Roma, né? Mas propriamente o Império Romano. Então vamos criar uma divisão aqui. Primeiro, mitologicamente, como é que nasce Roma? A famosa lenda da loba que amamentou Rômulo e Remo, né? Que seriam dois garotos que teriam sido abandonados, e aí por vir uma loba acabou criando os dois personagens. E aí o Rômulo teria sido o primeiro rei de Roma, né, o fundador de Roma. Como que se usa isso em vestibular? Com a imagem já, a imagem vocês conhecem, e aí da imagem pede geralmente uma questão para você trabalhar a parte da fundação de Roma. É uma questão bem direta, bem decoreba mesmo, questão que se usa pouco atualmente para Enem, mas para vestibulares, questões de marcar, tipo vestibulares seriados, vestibular para quem vai fazer uma Unicamp, para quem vai fazer essa famosa questão fácil, questão de graça, quem vai fazer um vestibular paulista mesmo, das faculdades do interior, possivelmente, ou de Minas, uma UVV, pode vir com uma questão dessa, uma questão rápida para vestibular. Então, vale a pena o registro. A outra forma de você encarar Roma, né, sem a parte mitológica, seria a união, a organização, a mistura de três povos: os etruscos, os gregos e os italiotas. Os gregos eu já tinha falado com vocês anteriormente. Essa mistura, essa miscigenação, ela criaria um local, tá? A gente vai ver chamar de Roma, que a língua prevalecendo vai ser o latim, principalmente não se convence a falar latim, se usa força para que fale latim, tá? A língua é imposta pelos mais fortes, né? O povo latino também, que era um agrupamento que se chamava atenção, né? Juntamente com gregos, tudo. Mas vamos para a parte importante disso. Primeiro período romano que a gente tem notícias, se a gente for organizar, é o período da monarquia, que vai do século 8 ao século 6 a.C., tá? Depois o período republicano, que vai do século 6 a.C. a 27 ao século 1 a.C. e o Império, século 1 a 476 depois de Cristo, tá? E sem essa parte de data, precisamente, e isso hoje no vestibular dificilmente é muito pouco importante, até porque o vestibular hoje ele é inteligente, ele te dá contexto, você não precisa saber a data, você precisa saber se localizar onde você está. Monarquia característica seria uma organização de um reino, um sistema de defesa, aproveitando muito a lógica a lógica grega de defesa, de exército, tá? Questão religiosa, o politeísmo. Ao contrário do Egito Antigo, isso é importante marcar, antropozoomórfico. O Egito Antigo é aqui antropomórfico, há uma forma humana, tá? Mas o politeísmo é uma marca importante do Império Romano. O sincretismo, tá? Que vai ser muito explorado em aulas de Brasil colonial, que a Igreja Católica praticava muito bem, que é uma adaptação, um trabalho com a cultura do outro, sem se impor, controlando, mas sem se impor, e agregando, né? O Império Romano foi fantástico nisso. Cabe a comparação de simbolismo de estátuas, por exemplo, a águia, símbolo romano, junto com o símbolo americano. Cabe o registro estátuas romanas com estátuas americanas, o termo imperialismo Estados Unidos, o termo imperialismo Roma. Então tudo isso cabe, tá? Numa comparação de uma questão livre como o Enem, essa questão de trabalhar filosoficamente, sociologicamente. No vestibular mais prático, como eu falei com vocês, os seriados mineiros, os vestibulares capixabas particulares e São Paulo, dificilmente você vai ter uma atribuição, um raciocínio desse, tá? A questão vai ser mais direta em relação a Roma. A monarquia, quando que ela acaba? Quando você começa um processo de exércitos romanos dominando outros povos.
há uma dificuldade do rei ter relação com seus generais. Seus generais ficam distantes, preciso criar algum tipo de autonomia, e aí vem uma questão. Os generais passaram a ter autonomia, vou chamar de estados, mas o termo correto seriam províncias, tá? Mas vamos associar como estados. Estados, em vez de general, o G você joga para governador. Então esses indivíduos começaram a trabalhar, treinar seu exército, conquistar territórios, conquista mais território, expande. E foram ganhando muita importância, ao ponto de Roma expandir tanto, que chegar na sua área, no seu apogeu. Tá? Um crescimento tão grande que justificaria você criar uma figura mais importante politicamente para ter comando sobre esses generais, que seria a figura do imperador. Existem nomes como Júlio César, que tem que ser registrados, plano de expansão. Existe um destaque que eu gostaria de fazer futuramente na explicação, o próprio Vespasiano, a criação do Coliseu, mas Nero, por exemplo. Tem vários imperadores romanos que valem a pena ser destacados. Mas como eu estou fazendo uma leitura rápida aqui de Roma com vocês, depois eu defino eles em outro vídeo, classicamente cada um contribuiu. Mas eu quero trabalhar o termo César com vocês. Tá? O termo César, período do Império, Roma crescendo, subjugando seus indivíduos e reinos, a religião ajudando bastante nesse período. Roma chega ao seu máximo, chamada Pax Romana, tá? Chega ao momento máximo do escravismo, um problema que não parecia que ia acontecer, parecia até uma solução, não um problema, que à medida que você vai ganhando guerras, seus camponeses estão sendo deslocados do campo e indo para a cidade. Substituição deles são os escravos. Se eu tenho escravo para trabalhar, porque pagar um camponês com sal, com fruta, né? Salário, né? A palavra sal sendo importante aí, não havia, e há uma substituição. Você criando um grupo de plebeus, de camponeses na cidade, e criando um custo social disso. E ao mesmo tempo não há uma preocupação. Escravos. E aí vem uma grande questão. Como resolver isso? Expandindo mais. Chega uma hora que o Império Romano fica como se fosse o total do mundo conhecido. Nesse momento, para que treinar o exército? O exército vai ficando sedentário, fraco, sem atualização de armas, até o ponto que o Império Romano começa a ser invadido por grupos bárbaros. A ausência de treinamento, a individualização de territórios tornam as pequenas províncias alvo muito fácil. Colocando aí também que durante as invasões bárbaras você tem uma transformação no campo religioso, numa tentativa de sobreviver à adoção do cristianismo pelo Império Romano, a criação da Igreja Católica Apostólica Romana. Essa Igreja Romana tentando solidificar ou tentar diminuir as invasões bárbaras, né? Visigodos, godos, ostrogodos, germânicos, vândalos, celtas, todos esses grupos foram invadindo Roma, fazendo romanos, e aí quando eu falo romanos, falo em patrícios, plebeus, clientes, todos esses indivíduos vão sair de Roma. Não vão sair de Roma. Eles vão continuar em Roma e vão para o interior. Vão formar grandes feudos, tá? Outros nem tanto, né? Os feudos eram proporcionais ao tamanho político dos indivíduos. Mas na próxima aula eu vou até trabalhar essa parte feudal com vocês. O que é patrício vira senhor feudal, o que é patrício vira nobre, tá? Deixar bem claro que o Coliseu é uma tentativa, né? O famoso pão e circo, tão utilizado como jeito da gente usar. A gente usa muito em redação, pão e circo a gente usa muito para justificar a política brasileira, quando a gente vai contextualizar alguma coisa. O pão e circo foi uma das medidas que não resolveria. Paliativo demais, distribuição de pão, vinho, né? Aquele circo de horrores que era o Coliseu, o assassinato de escravos cristãos,
Mas, em suma, você tem tentativas frustradas, como a tribuna da plebe, né? O povo tem a chance de se expressar e pedir melhorias na qualidade de vida, que não representava grande coisa, mas uma tentativa de, no final, o povo vai ter poder, a tribuna da plebe, eles vão participar politicamente. Quem é o bárbaro? O bárbaro é todo aquele que não é romano. Ele, às vezes, é da mesma cor do romano. Os bárbaros, alguns são monoteístas, por isso a questão do cristianismo poderia ter dado uma segurada. Roma, vendo essa completa desarticulação, essas invasões, essas barbaridades, né, se divide, né? A parte cultural ocidental completamente vai sendo destruída, mas a parte oriental, a parte turca, digamos assim, a igreja ortodoxa, ela vai tentando sobreviver, né? Lá em Constantino. Então há um processo de prolongamento do Império Romano, né? E deixar bem claro, para finalizar, que o início do feudalismo não quer dizer que acabou o Império Romano. Você tem alguns pontos em comum, como a suzerania e vassalagem, que vão continuar acontecendo no feudalismo. Aliás, uma das marcas do feudalismo. O indivíduo no campo, no final, quando os escravos já estão diminuindo, e aí há o retorno daquele camponês desempregado, sem uma atividade, retornando para aquele espaço no campo dele. Você tem uma espécie do colonato. O colonato também é uma marca. Tá? Então, a suzerania e vassalagem, esse indivíduo voltando para o campo, são coisas que aconteceram nesse final do que a gente chamava de Império Romano, que cai pós-apogeu, né? Por invasões, por políticas caríssimas, né? Um Estado caro, um Estado grande, e a gente vai rever algo parecido com isso no período absolutista, né? Sobre a questão do Estado grande e a questão da servidão. Registrar a última coisa é que durante o Império Romano nós tínhamos uma moeda, tá? Uma moeda única, coisa que no feudalismo a moeda única ela acaba não existindo, apesar de cada feudo poder ter sua moeda eventualmente. Essa é uma marca importante. Um abraço, gente, valeu!